Nesse vídeo, eu irei te demonstrar 5 bons hábitos a se ter como programador em Python. Para demonstrar o primeiro hábito, eu criei esse módulo chamado Database, e dentro desse módulo eu criei uma função chamada conectar ao banco. Dentro dessa função, eu estou simulando uma conexão ao banco de dados, e ao final do meu arquivo, eu estou chamando essa função para poder me certificar que está tudo correto com ela. Então, eu vou rodar esse arquivo para poder realizar esse teste. Como vocês podem ver, me parece que ela está funcionando, então eu já posso importar essa função dentro do meu arquivo principal e utilizá-la à vontade. Então, eu vou ir dentro do meu arquivo principal, chamado hábito1, eu vou importar essa função do meu módulo Database e eu vou utilizar ela aqui. E ok, parece que ela está funcionando. Ou não, parece que ela foi rodada 2 vezes. E agora, o que eu fiz de errado? Bom, gente, o que acontece é que quando você faz o import de um módulo no Python, o que ele faz é ler todas as linhas daquele arquivo que você está importando algo. Então, se vocês verem aqui, no final do meu arquivo, eu estou chamando aquela função. E com isso, a gente vem ao nosso primeiro bom hábito, que é utilizar a linha de código if name é igual a main. Essa linha de código você deve já ter visto em muitos projetos Python, e ela é utilizada para a gente se certificar que essa linha de código aqui, ou bloco de código que tiver aqui dentro desse if, apenas será rodado se esse arquivo ele for chamado diretamente. O que acontece? Essa variável underline, underline, name, underline, underline, é uma variável especial do Python, cujo valor é definido no momento que você vai rodar o seu código. Quando você roda esse arquivo diretamente, o valor dessa variável será definido como underline, underline, main. Porém, se você estiver chamando esse arquivo de outro arquivo, aí o valor dessa variável será definido como o nome desse arquivo. E aí, esse if aqui não será ativado e essa função não será chamada. Com isso, eu vou rodar aqui novamente esse arquivo para poder me certificar que ele continua funcionando. E como vocês podem ver, ele ainda está funcionando perfeitamente. E agora, quando eu volto aqui ao meu hábito número 1, eu rodo esse arquivo, vocês vão ver que ele apenas vai rodar uma vez do jeito que eu gostaria. E com isso, eu vou até colocar a minha linha de código do if name igual a main aqui também, para poder me certificar que eu não terei nenhum erro inesperado no futuro dentro do meu código. E com isso, a gente tem o nosso primeiro bom hábito. Em relação ao meu hábito número 2, ele tem a ver com a forma na qual a gente abre arquivos dentro do Python. O Python ele fornece para a gente uma função chamada open, na qual a gente consegue estar abrindo um arquivo. Nesse caso, eu estou abrindo um arquivo chamado test.txt, e como esse arquivo não existe aqui dentro da minha pasta, ele irá criar esse arquivo para mim automaticamente. E aqui eu estou abrindo esse arquivo no modo de write, então é o modo de escrita. E aqui embaixo eu estou escrevendo o teste dentro desse arquivo, e no final eu estou fechando. Se eu rodar esse código, vocês vão ver que ele vai funcionar normalmente. Então agora eu tenho aqui o meu arquivo teste.txt. Dentro dele eu tenho aqui escrito teste. Então eu vou deletar agora esse arquivo. E qual é o problema com a forma na qual eu escrevi esse código aqui? Bom, o problema é que esse file.close aqui do final, ele necessariamente precisa ser rodado. Porque se eu escrever o meu código apenas com essas 2 linhas aqui e esquecer de chamar esse close, vai ter um vazamento de recursos aqui dentro do meu sistema. Isso aí pode levar também a ter um file corrompido e outros problemas dentro do meu computador, beleza? Então, uma forma melhor da gente escrever isso daqui é com o with. Então, esse daqui é o nosso segundo bom hábito. Então, aqui a gente tem a mesma coisa que eu tinha antes, porém, com essa forma de escrita, esse bloco aqui de with, quando ele terminar, ele automaticamente irá chamar aquele file.close para mim, e isso irá garantir que aquele meu recurso ele será fechado necessariamente, mesmo que um erro aconteça dentro do meu código, tá bom? Então, eu vou rodar novamente aqui o meu arquivo para vocês verem que ele ainda está funcionando. E ok, aqui eu tenho o meu arquivo. E esse é o nosso hábito número 2. Seguindo agora ao nosso hábito número 3, ele tem a ver com Type Annotations. E o que acontece? O Python ele é uma linguagem dinamicamente tipada. Então, ele não exige que você utilize tipos dentro do seu código. Entretanto, você utilizar os tipos, ele vai facilitar muito a facilidade de manutenção ao seu código e vai deixar ele muito mais claro e seguro. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Aqui, dentro do meu código, eu tenho uma função chamada stripAll, e o que essa função faz é receber uma lista de itens, e ela vai estar retornando também uma lista de itens, só que ela vai estar chamando a função strip para cada um dos itens da minha lista. Para quem não sabe, a função strip ela é uma função de uma variável do tipo string, e o que ela faz é estar removendo os espaços do começo e do final da minha string. Então, aqui embaixo eu estou chamando a minha função para minha lista de itens, e aqui embaixo eu estou fazendo um print da minha variável que passou pela minha função stripAll. Se eu rodar aqui o meu código, beleza, ele vai funcionar perfeitamente. Porém, vamos imaginar que chegou um desenvolvedor júnior dentro do nosso projeto e ele não sabe exatamente como é que funciona a função stripAll, ou então a função strip, que funciona com strings, e o que ele faz é utilizar essa função, porém, ao invés de passar uma lista de strings, ele passa uma lista de integers. E o que acontece aqui agora? Se eu rodar o meu código novamente, vocês vão ver que isso vai dar um erro. E bom, gente, isso poderia ser facilmente prevenido utilizando type annotations. Então, eu poderia colocar aqui que a minha função está recebendo uma lista de strings, e agora o meu desenvolvedor júnior, quando olhar para a minha função, ele vai bater o olho e vai entender que ele deveria estar passando aqui apenas uma lista de strings e não essa lista de números que ele está criando aqui, beleza? E a gente poderia fazer ainda melhor. A gente poderia colocar também o que essa função ela retorna, e aí agora ele sabe que ela também retorna uma lista de strings aqui, então ele sabe exatamente o que fazer com essa variável aqui que ele está recebendo da função stripAll. E é claro, gente, aqui essa função é muito simples, é apenas uma linha, é muito fácil de entender, porém, dentro de um projeto real, haverão funções que são grandes, que são complexas, que vai ser muito mais difícil você bater o olho e entender o que está acontecendo. E você está utilizando o Type Annotations vai facilitar muito a sua vida e a vida do seu time. Seguindo para o nosso hábito número 4, ele tem a ver com a manipulação de textos grandes dentro do Python. Algo que eu já vi muito sendo feito por aí é quando você precisa estar criando uma variável que vai armazenar um texto grande, você cria uma string normalmente, e aí quando você precisa fazer a quebra de linha, você utiliza o comando /n, e esse comando aqui ele vai estar fazendo essa quebra de linha para você, e aí você coloca a sua frase seguinte, depois vem outro /n, e aí um problema que a gente já pode começar a ter aqui é que essa linha vai começar a ficar grande demais. Porém, se a gente rodar aqui esse código, vocês vão ver que ele vai funcionar normalmente. Então, a gente tem aqui o nosso textão com as frases sendo separadas por linhas. Inclusive, uma forma diferente que eu já vi isso aqui sendo feita no Velho Oeste é você estar utilizando também uma lista de strings, onde cada uma dessas strings aqui dessa lista vai virar uma frase diferente em uma linha diferente no seu texto final. Então, a forma na qual a gente faz isso é utilizando o método join, com esse comando /n aqui. Então, se eu rodar aqui esse código, a gente vai ter basicamente o que a gente tinha antes, tá? Então, aqui a gente tem de novo a nossa string sendo separada por diversas linhas. E agora, a gente chega ao nosso hábito número 4, que é uma forma melhor da gente estar fazendo isso daqui, que é utilizando a multiline strings. A multiline strings são as strings com múltiplas linhas, e para a gente poder estar criando ela, a gente utiliza 3 aspas aqui dentro do Python na hora de criar a sua string. E quando você faz isso, você consegue fazer a quebra de linha da sua string normalmente, como você estaria fazendo dentro de um Notepad ou de um Word da vida, tá bom? E aqui você inclusive consegue utilizar suas variáveis e suas funções aqui dentro normalmente, porque ela também é compatível com o fstrings, então aqui dentro a gente poderia estar colocando todas essas funções e variáveis que a gente precisa, tá bom? Eu não vou fazer aqui nesse caso, mas agora, como vocês podem ver, aqui o nosso texto ficou muito mais fluido, muito mais fácil de entender e legível. Se eu fizer aqui o print do meu texto grande, vocês vão ver que ele está funcionando normalmente da forma que funcionava antes. E por fim, nós chegamos ao nosso hábito número 5, que é o nosso hábito final, e ele tem a ver com a utilização de List Comprehensions, ou compreensão de lista, que é um recurso muito legal do Python, que se você não estiver utilizando ainda, eu definitivamente recomendo que você comece a utilizar, porque não apenas ele é mais rápido, como ele também leva menos linhas de código, e ele também é bastante fácil de entender. Então, eu vou te dar um exemplo aqui.
Nesse arquivo, nós temos uma função chamada obter nomes grandes e ela recebe um parâmetro chamado nomes, que é uma lista de strings, e aqui ele está criando uma lista nova. E aqui embaixo nós temos um loop que ele está passando por cada um dos nomes e aqui embaixo ele está checando se o nome tem mais do que 6 caracteres. Se esse nome tiver mais de 6 caracteres, ele vai fazer o append desse nome dentro da nossa lista nova e ele devolve essa lista nova aqui no final. Aí aqui embaixo eu estou fazendo o print do retorno dessa função. Se a gente rodar, a gente vai ver que dentro da nossa lista de nomes aqui em cima, nós possuímos 2 nomes grandes que são Priscila e Marcela. Então, vamos refatorar agora esse código para poder estar utilizando List Comprehension. Bom, como vocês podem ver de cara, o nosso código ficou muito menor. Agora a gente possui apenas uma linha. E o que está acontecendo aqui? Bom, a minha List Comprehension ela permite que eu faça outra lista com uma linha só. Então, eu ainda estou fazendo um for loop. Então, se vocês verificarem aqui, eu estou fazendo nome para cada nome dentro da lista de nomes. Porém, apenas, então, if o tamanho do nome ele for maior do que 6. Então, aqui, gente, eu condensei todas aquelas linhas de códigos que a gente tinha antes em uma linha só. E se eu rodar esse código novamente, vocês vão ver que ele continua fazendo o print de Priscila e Marcela. Então, utilizem e abusem de List Comprehensions em Python. Então, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixem abaixo se vocês tiverem hábitos que vocês consideram que são bons e indispensáveis também. E vejo vocês no próximo vídeo.